Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa rotina de hoje, 5 de agosto de 2020, quinta-feira, a gente tem a leitura do livro do Daniel Munduruku, né? O final da história, o dia em que meu tio brigou com uma onça. Para a língua portuguesa, a gente vai continuar, né, o uso do an e do ão na página 148 e 149. E os políedros, né, em matemática, atividade 7.1, página 42 e 43. Vamos lá para a história? A gente parou na hora que eles armaram os arcos e as flechas, vimos a onça se aproximar de Olinto. O que será que aconteceu com Olinto? No momento exato que ela foi dar o bote, vimos surgir do nada meu tio Moisés, que puxou o menino para trás e tomou seu lugar. Nesse instante, a onça avançou com toda a sua fúria sobre Moisés, que aparou às duas patas da fera. Com receio de errar os disparos e flechar acidentalmente o meu tio, ficamos inertes, assistindo essa luta impressionante. A luta é entre um homem desarmado e uma das mais perigosas feras da floresta. Os dois agarrados olhavam um no olho do outro. Meu tio aguentava com firmeza as investidas da onça. Dali do alto podíamos ver a força que fazia para não se entregar nem ser devorado pelo animal. Os dois ficaram assim por algum tempo. Várias vezes falei com meus primos aos gritos, procurando uma forma de interferir nesse combate desigual. Dei ideias, mas nenhuma proposta convenceu a todos, de modo que eu estava de mãos atadas. Ao mesmo tempo, nosso tio lançava olhares a todos, como se dissesse que não devíamos intervir. Não intervimos. Ficamos ali, quietos, esperando o desfecho da luta. Já passaram mais de 20 minutos do começo da luta e ambos contendores mostravam sinais de cansaço, mas pareciam dispostos a continuar o combate, até que houve algo surpreendente. De um momento para o outro, a onça recuou, soltando meu tio. Olhou ainda dentro dos seus olhos, virou as costas e foi embora. Minutos depois, meu tio Moisés faleceu. Descemos imediatamente das árvores, corremos ao encontro do meu tio e vimos que ele estava muito machucado. Colocamos ele numa rede amarrada num pau e conduzimos para a aldeia. Ao chegar à aldeia, fomos direto para a casa do pajé, que por algum motivo já nos aguardava. Contamos rapidamente o que aconteceu. E o pajé começou a cantar e rezar na língua dos espíritos. Enquanto isso, a mulher do meu tio trouxe água quente e panos para limpar os ferimentos. Durante todo o dia, ficamos velando pela saúde do nosso heróico parente. De repente, ele abriu os olhos e perguntou por nós. Queria saber de todos, se estávamos bem. Depois disso, voltou a dormir. Esse gesto aumentou ainda mais a minha admiração, que eu já sentia por ele. 2 dias depois, ele acordou, não se lembrava de nada. O velho pajé disse que era efeito da experiência pela qual havia passado. Como o senhor explica isso? Eu perguntei ao meu avô. A onça não queria matar seu tio, mas testá-lo. Testar o quê? Sua coragem, sua força e sua sinceridade. Como assim? Devo acreditar que tudo foi de caso pensado? Não exatamente, meu avô respondeu. Você deve acreditar que seu tio foi visitado por um espírito ancestral. Isso acontece sempre? É mais comum do que parece, meu neto. Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é a maior descrença nas coisas da nossa tradição. Mas asseguro que o que vocês presenciaram foi mais do que uma luta entre o bem e o mal. Foi também uma forma de a natureza testar a sinceridade de nossos corações. Posso garantir que seu tio nunca mais será o mesmo. E isso aconteceu. Quando Moisés se recuperou, passou a falar de um jeito diferente. Estava mais sábio e muito mais autoconfiante. Passou a acompanhar o pajé em seu trabalho de assistência à comunidade.
dando conselhos e falando da tradição. Ele nunca mais me acompanhou em uma caçada, mas passou a nos ensinar coisas cheias de sabedoria e simplicidade. Deste dia em diante, meu tio ficou conhecido como Homem da Onça e nunca mais saiu para caçar, usando arco e flecha. Ainda hoje, sua história se repete pelas aldeias e continua falando a respeito do seu teste, e eu estava lá. Esse é o final da história. Ainda bem que não aconteceu nada com o Olinto, nem com o tio de Daniel. Vamos lá. Em língua portuguesa, a gente vai ter a correção da aula de ontem. Lembra que eu falei? Não vai dar pra gente fazer essa correção porque é pessoal. Cada um pode ter escolhido uma frase diferente. Tanto para mudar da história 1 como da história 2. E aqui, na última, você vai fazer a sua própria frase. Então, tem que mandar para a professora corrigir pelo WhatsApp, ok? Então, a gente vai para a aula de hoje, que é o uso do an e do ão. Leia os trechos abaixo, retirados da notícia, e depois responda as questões a seguir. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques zoológicos de São Paulo e o Zoo Safari tiveram as visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, devido à doença. Classificaram a presença do vírus na área do PEF como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para os humanos, conforme detalhado na nota abaixo emitida em 14 de março. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos. Nesse contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão a apresentação de carteirinha de vacinação para visita aos parques. Aí, a gente tem aqui algumas questões. Quais dos trechos indica que o fato já ocorreram? Os verbos aparecem no passado. Lembra que eu falei que para o verbo estar no passado, ele tem que estar com an, am? Então, qual desses aqui a gente tem um verbo com an? Que já aconteceu, que já passou. Vocês vão estar escrevendo aqui na A, tá bem facinho. Quais dos trechos indica que aquilo deverá ocorrer? Verbos que aparecem no futuro. O que se pode concluir a respeito do uso do an e do am? Isso a gente já vem falando desde segunda-feira, né? Desde das outras aulas das outras professoras. Então, tá bem fácil aqui dessa conclusão na atividade 2. Então, a gente vai estar fazendo aqui, né? Lendo essa parte e classificando aqui. Considere que o grupo discutiu, a gente não discutiu, a gente foi conversando por aqui mesmo, né? É porque tá escrito como se fosse em sala de aula. Usando os verbos entre parênteses, escolhendo quais deverão ser escritos no futuro de acordo com o contexto, tá? E quais são no passado, ó. Então, o que é de acordo com o contexto? Vamos pegar uma frase aqui para a gente usar de exemplo. Ó, a Secretaria do Estado de São Paulo e do Meio Ambiente, eu estou pegando a primeira frase lá daquela página azulzinha, lá da página 147, só para a gente usar de exemplo. Reabre nessa quinta-feira, 15 de março. O zoológico usou o Safari e o Jardim Botânico, os serviços funcionarão no horário de rotina com a reabertura a partir das 9. Como é que eu falo? O que é contexto aqui? Se a gente está falando que o parque vai abrir dia tal, se eu estou avisando que tal dia, no futuro, o parque vai abrir, então eu sei que aqui eu coloco com an, porque eu estou falando do futuro. O que é o contexto? O contexto é o geralzão aqui. O que está falando no geral? Que o parque vai abrir, estava fechado por conta da morte do bugio, e ele vai abrir dia 15 de março. Se ele vai abrir, é futuro. Então, aqui eu sei que o verbo tem que vir no futuro, funcionarão. Outro exemplo que a gente tinha colocado aqui é o foram, lá no último parágrafo. Somente em 2018, 7 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença.
Eu tô dizendo aqui dentro de um contexto, porque eu tô tentando informar para as pessoas o número de pessoas que já se vacinaram. Se as pessoas já se vacinaram, tá? No passado, já vacinou. Então, a gente coloca aqui com M. Então, aqui dentro do contexto, eu vou saber se a fala tá no futuro ou no passado. E aí, eu uso o verbo da forma correta. Deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no WhatsApp. Vamos lá, nossa aula de matemática. Para matemática, correção de ontem. Bem facinho, né? Era só a gente fazer a subtração. Lembra que eu falei? Tanto na adição quanto na subtração, a prova real vai ser sempre subtração. Eita, engasguei. Vai ser sempre a subtração. Diferente da divisão e multiplicação. Na divisão, para a gente fazer a prova real, a gente faz a multiplicação. E na multiplicação, eu faço a divisão. A gente faz o inverso, ok? Aqui não. Na subtração e na adição, os dois a gente faz a subtração, tá? Lembrem-se disso. Então, eu vou dar os resultados para vocês. 57, 172, da B, C, 127, D, 154, E, 199, F, 13. De novo. A, 57, B, 172, C, 127, D, 154, E, 199 e F, 13. Bem tranquilo até aqui, né? Hoje a aula tá bem fluida, bem rápida. Vamos lá. Na página 42, a gente vai entrar num assunto, né, que vocês já viram nos anos anteriores, mas para a sequência é um assunto novo. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre os polídros. O que é um polídro? A Prof. Fátima já falou lá atrás, né, lá no comecinho das nossas aulas gravadas, ela deu uma aula sobre os poliedros, né, dizendo que a gente sabe que os polígonos são figuras planas, ok? A junção de vários polígonos, a gente forma o poliedro. O poliedro, ele tem várias faces. Os poliedros têm várias faces. Então, eu peguei uma caixinha que eu tenho aqui, com rabo de sereia, mas era o único cubo que eu tinha aqui em casa, ok? A gente tem aqui, essa parte de baixo, ela é um cubo. É a junção de vários quadrados, que são os polígonos. Quadrados, juntou vários quadrados em vários lados. Eu tenho um quadrado aqui desse lado, um quadrado aqui, um quadrado embaixo, um quadrado em cima. Eu formei um cubo, ok? Quantas faces eu tenho nesse cubo? O que é face? É o ladinho, cada ladinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho no cubo 6 faces. E aí, eu vou contar as vértices. O que são as vértices? São as junções, ó. Toda vez que uma reta se junta com outra reta, eu tenho essa reta. Quando ela se junta com essa reta, ela forma aqui um ângulo. Lembra? A gente já teve aula de ângulo. Esse ângulo aqui, onde forma o ângulo, é uma vértice. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Quantos lados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas faces, né? A gente já contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu para entender? Até aqui? Ok? O que eu vou fazer aqui, né? O que a gente vai estar estudando aqui? Então, eu já ensinei para vocês, dentro daqui do cubo, que a vértice são as junções das retas, ok? Onde juntou, formou um ângulo, a gente tem uma vértice. As faces são os lados e as arestas são as retas. Aonde eu tenho uma reta aqui, ó, eu tenho uma aresta. Ok? Então, aqui eu tenho uma aresta, aqui tenho outra, aqui tem outra. Geralmente, o quadrado tem 4 arestas. Certo? E aí, eu vou só colocar aqui de novo
o significado da palavra para vocês entenderem, né? Polídros. Poli é muitas. Edro é faces. Então, a gente tem a palavra muitas faces, que é os polídros. Então, são polígonos com várias faces. Juntou-se, formou várias faces, a gente tem os polídros. Deu para entender até aqui? Aqui, a gente está pedindo para vocês montarem as caixinhas da página da sequência 2, que sempre aquelas lá que ficam lá no fundinho do livro, para montarem ali as figuras planas, né? E montar ali os polídros, ok? Se vocês conseguirem fazer isso, ótimo, fica mais fácil de contar. Se não, a gente vai contar as vértices ali, que no exercício. Lembra que eu já ensinei? O que é a vértice? Onde forma o ângulo, né? Onde junta aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente tem por costume fazer as bolinhas, contando. Não se esqueça que nessas figuras mais complexas aqui, ó, que a gente tem a pirâmide de base hexagonal, eu tenho que contar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, não esquecer do fundo. Lá atrásinho aqui, ó, 1, 2. Então, aqui embaixo eu tenho 6, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com a parte de cima, que aqui em cima também forma... Tá vendo aqui onde o prof fez a bolinha? Também forma uma vértice. Então, eu vou contar o número de vértices e amanhã a gente corrige, tá? Essa semana a gente vai estar falando bastante sobre os polídros. Nessa aula de hoje, a gente vai se atentar a contar os números de vértices. Ok? Qualquer dúvida, fala comigo no WhatsApp ou com as outras professoras. Beijos, até amanhã.